Porque algumas pessoas têm dificuldades em praticar exercícios físicos, começam, mas logo param. E não entendem quando alguém fala que gosta de exercitar o corpo. E para quem frequenta regularmente a academia, quais os cuidados? O que deve fazer para ter resultados positivos? Esse é o nosso assunto do PodMed, o videocast do Medplex Eixo Norte, um canal aberto para falar sobre saúde, bem-estar, negócios e muito mais, sempre contando com a participação de profissionais que atuam aqui no Medplex Eixo Norte. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é Felipe Job, profissional de educação física. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, tudo bem. Tudo bem, com especializações em medicina do esporte, avaliação física. Esse treinamento funcional. Shiatsu. Também, é verdade. São tantas, né, que aí na hora de falar a gente até esquece, mas também, isso São aí. São várias formações, sempre, claro, pensando no melhor para as pessoas que devem praticar atividade. Todo mundo precisa, né? Exatamente. Hoje em dia não tem como ter uma vida sedentária, que eu costumo falar. Mas o mais importante é encontrar uma atividade com que tu consiga realmente permanecer, fazer isso de forma prolongada. Então esse é um dos maiores compromissos e desafios aqui do estúdio, que é justamente para as pessoas que não têm isso como um hábito de vida, conseguirem colocar isso no dia a dia delas, de forma que aos poucos também seja até mesmo prazeroso, exatamente. Então acho que é um processo para chegar até esse estágio, mas essas pessoas que hoje em dia ainda não praticam uma atividade física, aqui vai ser o lugar para elas realmente darem esse primeiro passo aí e depois seguirem de forma muito bacana aí ao longo da vida aí, porque não tem como realmente ficar sem uma atividade física, já que hoje em dia tudo nos leva ao sedentarismo, né? Então uma vida menos saudável. Então isso aí é muito importante. E Felipe, a gente pode dizer que o exercício físico é um remédio? Eu diria que é mais do que um remédio, melhor que um remédio, que ele não tem um efeito colateral e muito menos viciante no sentido ruim da palavra, né? Então, sim, ele está trabalhando sempre com prevenção. Então, normalmente, a maioria dos remédios vem depois que o problema já está ali, né? Sim. Então, a atividade física não, ele trabalha com uma prevenção, então. Então, eu diria que é ainda melhor que um remédio. Sem dúvida. Bom, não tem idade para iniciar uma atividade física. Verdade, não tem não. Acho que um ponto importante é realmente achar a atividade que te faça bem. Então, indiferente da idade, isso tem que estar na vida das pessoas. Algumas pessoas têm dificuldades para esse start. Até começa, para, volta. Por quê? O que acontece? Eu acho que o principal aí vai ser ela realmente não encontrar uma atividade onde ela realmente tenha se sentido bem. Então, um espaço ou uma forma de trabalho que realmente consiga fazer ela sentir os benefícios e daqui a pouco até estar gostando da atividade física, né? Então, esse eu acho que é um dos maiores desafios aqui do estúdio, é essas pessoas que realmente ou não se adaptaram bem a grandes academias ou outras modalidades, mas gostariam de ter esse hábito saudável na vida. Então, vem aqui com a gente e aqui a gente consegue realmente, com um leque muito grande de formas de exercícios diferentes, um atendimento realmente bem personalizado e essa questão dos horários das aulas estarem agendadas, pré-agendadas, cria um maior compromisso em tu vir. Então, acho que isso aí são pontos bem importantes para essas pessoas que têm essa dificuldade em colocar a atividade física como um hábito de vida. E quem pratica, frequenta, precisa variar o treino? Sim, depende muito, claro, de cada objetivo e da característica de cada pessoa, né? Então tem pessoas que gostam do desafio, que gostam de realmente chegar no seu limite, ultrapassar o seu limite, mas tem outras que não. O alongamento ele é um exercício físico também, mas ele tem uma dúvida, as pessoas, eu devo alongar antes de fazer a musculação, antes de caminhar, depois de caminhar? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Perfeito.
O alongamento, na verdade, ele é muito importante, mas mais importante é como ele é colocado e para quem ele é colocado. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm um grande encurtamento muscular, ou tem uma postura que não é ideal. Então, isso passa também por fazer exercícios de alongamento. Mas tem pessoas que já têm uma boa flexibilidade, boa mobilidade, então ele pode servir como um preparo para começar a sua atividade física ou uma forma após a atividade física de também ir relaxando essa musculatura. Então ele pode ser colocado realmente de acordo muito com o objetivo de cada pessoa e a necessidade individual que cada pessoa tem. E exercício de força? Sim. Todos, é isso até nessa, a gente tem um leque, tem os exercícios de força, os aeróbios, os de mobilidade. Então, o treino funcional, por exemplo, ele consegue trabalhar com todas essas modalidades? Isso aí, acredito que a grande busca de todos os tipos de modalidade é trabalhar o melhor possível todas elas, essas características, que tudo é muito importante. Mas o treino de força, propriamente dito, a musculação normalmente é o mais clássico, né? É o que nos leva, nos remete principalmente ao treino de força. Mas sim, o funcional trabalha muito bem isso também, né? Outras modalidades também trabalham esse treino de força. Mas a importância que tem o treino de força hoje em dia, principalmente ali para as pessoas idosas ou depois de uma certa idade, é que a nossa tendência, se a gente não faz uma atividade física, é perder massa muscular, perder força, e isso serve para o nosso dia a dia. Então a gente acaba ficando também aí criando talvez uma dependência, seja de pessoas, de uma muleta, ou a gente acaba perdendo um pouquinho aí dessa liberdade com o envelhecer, e que o trabalho de força vai te manter muito bem nisso tudo aí. É incrível isso que tu estás trazendo, porque nós agora, a população envelhecendo cada vez mais, e às vezes as pessoas não se dão conta, até para levantar de uma cadeira, quando você está mais velhinho, tem dificuldade quando não se trabalha a força. Então, eu sou apaixonada por musculação. As pessoas dizem, eu não gosto de fazer musculação. Eu acho até um momento de meditação, quando fica puxando, assim. Né? Cada um vai encontrando uma forma de ter prazer dentro dos exercícios. E, assim, falando um pouquinho mais da musculação, por exemplo, eu sou fã porque acho que é importante para as mulheres também, em questão de osteoporose, que é uma tendência depois da menopausa, principalmente. Então, o treino de força, ele ajuda a não desenvolver, por exemplo, uma osteoporose? Sim, ajuda também. O trabalho de força, ele tem sim a sua importância, mas também o trabalho aeróbico também vai ter a sua importância no sentido aí de ter um pouco de impacto também nessa atividade. Então, tanto o trabalho de força quanto o aeróbio vão cair muito bem aí para essa característica. Mas uma grande tendência realmente das pessoas é ao envelhecer realmente ir perdendo força. Então as pessoas perdem força e perdem massa muscular e vão ganhando peso, né? Então isso acaba realmente debilitando muito aí a movimentação e tudo mais das pessoas mais idosas. Também trabalhar mobilidade, flexibilidade, tudo isso a gente precisa? Tudo. A própria musculação, muitas vezes, quando ela é bem colocada, acaba também tendo essas características de movimentos aí com boas amplitudes e tudo. Então, também está englobado o ganho de flexibilidade, os alongamentos, mobilidade. Mas, muitas vezes, a gente coloca isso também no treinamento para que a gente consiga ainda ter um ganho ainda mais eficiente e regiões muitas vezes que a gente não tem um trabalho de força, como a nossa coluna vertebral, por exemplo, parece que a gente precisa sim ter bastante mobilidade nela no nosso dia a dia. Quantas vezes por semana a gente precisa treinar, fazer algum exercício para ter um bom resultado? Perfeito. A minha indicação é sempre começar com no mínimo 2 vezes na semana. Então, ter o compromisso de 2 vezes na semana, eu acho que é um ótimo início, principalmente para as pessoas que hoje em dia não trabalham nenhuma vez na semana. Então, o início da atividade com 2 vezes seria o mínimo que eu recomendaria, e ela pode complementar isso daí com outras atividades no dia a dia. Então ela pode no final de semana fazer uma caminhada, que ela vai estar já mais preparada para isso, ela pode fazer uma pedalada no final de semana, enfim, atividades de maior lazer, até mesmo brincar com seus filhos, que ela vai estar mais preparada para isso. Então ela complementa essa atividade de 2 vezes com outras atividades.
Então, acho que no mínimo 2 seriam interessantes para colocar isso como uma rotina. Então, para que não tenha semanas que tu não faça atividade. 2, realmente eu coloquei na minha rotina, eu vou seguir. E a partir daí, tu consegue aí agregar outros dias ou outras atividades para complementar a tua atividade física geral. E os exercícios também ajudam na nossa saúde mental? Sim, muito, muito. A gente tem uma série de liberações aí de hormônios, a gente estimula o corpo todo de forma geral, então ajuda muito também na parte cerebral, ao desenvolvimento físico, mental, eu diria até espiritual aí da coisa. Sim, sem dúvida, né? Porque é incrível quem gosta, quem pratica, o quanto, assim, fica, é um outro estágio depois de praticar um exercício. Perfeito, a liberação de vários hormônios aí bem importantes na nossa vida, dão essa sensação gostosa, enfim, né, de compromisso bem feito também, então a gente se sente muito bem, então isso é muito importante. Muitas vezes tem a parte também social da coisa, então a gente está ali, está conversando, a gente está num ambiente legal, faz também a gente melhorar essa autoestima, né, então a gente se sente muito melhor. Bom, então, nunca é tarde para iniciar, pessoas de todas as idades, quem pode praticar exercício? Pessoas de todas as idades, de repente alguém que tem alguma recomendação médica, por óbvio, passa com o seu médico, ele vai passar uma recomendação para o início da atividade física, mas não tem idade, nunca, né? E é importante o acompanhamento de um profissional, que tenha alguém nos olhando ali na hora, porque é fácil também, né, alguns movimentos que não sejam assim corretos, que possam até prejudicar muitas vezes. Então, o trabalho de um profissional, a orientação é fundamental. Fundamental. Acho que um dos papéis do profissional, né, eu gosto muito de ressaltar isso, não é só essa parte teórica, né? É importante tu perceber, então tu tem que estar ali naquele momento percebendo o teu aluno. Então, cada dia é diferente do outro. Então, tem dias em que o aluno está mais disposto, mais descansado. Em outro não, ele está com menos disposição, está mais chateado ou irritado. E essa percepção diária é muito importante do profissional, sim. Bom, muitíssimo obrigada, foi um prazer conversar. Felipe Job, um treinador também, um grande profissional na área da educação física, trazendo essas informações. E vamos dizer, olha, quem não pratica atividade física, por favor, tem que mudar, né? Tem que fazer uma forma para que possa envelhecer bem. Eu sempre digo, precisa segurar o esqueleto, né? E não sentir depois dor no corpo. Isso aí, a minha dica é procurem justamente um local que vocês consigam ter essa segurança no trabalho e iniciem o seu trabalho. Não tem tempo perdido, não. E olha, é um leque de atividades, né? Faz uma, não gostou, faz a outra. Vai experimentando, mas tenha essa motivação que realmente faz diferença. Isso aí. E quem quiser aí dar esse primeiro passo, eu estou aqui, o nosso estúdio está atendendo. Você que nunca teve o prazer de ter uma continuidade, pelo menos numa atividade física, o estúdio está aqui, a gente marca um horário, vem conversar com a gente apresenta aí o nosso trabalho e tenho certeza que vai ser o local bacana e adequado para iniciar essas atividades. Felipe, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi ótimo o papo. Obrigada a você também que nos acompanhou e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.